Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Felipe e está começando mais um vídeo do Zoológico em Casa. Então, pessoal, hoje eu vim aqui trazer um estilo de vídeo diferente que toda semana, pelo menos um dia da semana, como eu posto segunda, quarta e sexta, pelo menos na segunda eu quero trazer esse tipo de vídeo pro canal. Como vocês estão vendo, eu tô montando tipo um cenário aqui atrás pra gente fazer esse tipo de vídeo e eu quero abordar uns tópicos sobre cada animal, né? No caso, hoje a gente vai falar sobre os coelhos e depois que a gente fechar o coelho, que a gente falar alimentação, as principais doenças, as raças, falar um pouco sobre cada espécie, a gente trocando de espécie, né, até chegar o que cada um quiser aí, né? Eu quero que você me deem sugestão aí de espécies que vocês gostariam que eu falasse bastante, né? E eu quero seguir isso como um quadro no canal, como eu falei pra vocês, postar pelo menos um vídeo por semana relacionado a isso. Então, como já foi explicado, né, hoje eu vim aqui falar um pouco sobre a história do coelho. Né? A gente já fala muito de coelho aqui no canal, a gente vai abordar o tópico. Hoje era para sair um vídeo de alimentação que eu prometi para um inscrito, mas, rapaz, você me perdoa, eu prometo que o vídeo de alimentação vai sair o mais rápido possível. Mas hoje eu vou falar um pouco, né? Antes de falar sobre alimentação, eu queria que vocês entendessem da onde surgiu o coelho, da onde ele veio e explicar um pouco para vocês como que é a história desse animal, para depois a gente entrar na fisiologia, de como que funciona o sistema digestivo desse animal, o que ele pode comer, o que ele pode não comer, como a reprodução, tudo desses animais. Então, hoje eu vou falar para vocês de onde surgiu o coelho, aonde o coelho surgiu a primeira vez no mundo. Então, né, tirando a dúvida de muitas pessoas, que, poxa, acredito que muitos de vocês, eu vou até matar uma dúvida que talvez você nem sabia. Os coelhos, eles são considerados lagomorfos, ou seja, eles não são roedores. Muita gente acha que coelhos são roedores, mas o coelho pode parecer com um roedor devido ao formato do dente e tal, mas ele não é um roedor, ele não é considerado um roedor. Os coelhos são considerados lagomorfos. E aprofundando mais um pouquinho, os coelhos são da família dos leporídeos e do gênero Oryctolagus. Um nome meio esquisito aí, mas é o gênero e a família dele, como eu acabei de falar para vocês. Os coelhos, como uma definição, são os animais que possuem a cauda curta e as orelhas e as patas, né, sendo consideradas muito longas devido ao tamanho desse animal. E o coelho, hoje em dia, ele já está em muitas regiões do planeta, né? Foi um animal que se disseminou em praticamente todo mundo, ou em todo o mundo, né? Eu acredito que todo local tenha coelho, eu não achei nada específico sobre isso, mas eu acredito que todo lugar no mundo já deve existir o coelho já, sendo a espécie mais comum a Oryctolagus cuniculus, né, sendo a espécie mais conhecida, mais difundida, né? Embora existam muitas outras espécies aí que muitos pesquisadores ainda estão pesquisando muito sobre elas, mas não existe só essa, existem outras espécies de coelho também. Então vamos embora agora, eu vou falar um pouco sobre a história do coelho para vocês. Muitos autores, sendo a maioria, dizem que o coelho teve origem na Península Ibérica, né? Muito tempo atrás, muito tempo mesmo. Porém, outros dizem que o coelho veio da África, outros dizem que o coelho veio do sul da Europa, ou seja, não tem um lugar específico, né? Ainda não se sabe, porque cada autor acha que o coelho veio de um local, então ainda não se tem definido da onde o coelho foi originado, né? Onde surgiu o primeiro coelho. Porém, se tem uma história que o coelho ele foi introduzido na Austrália por volta do século XIX, mais ou menos. Porém, foi um animal que causou muitos problemas no local. Causou problemas no local por quê? O que aconteceu na Austrália? No século XIX, o coelho chegou na Austrália, né? E como vocês sabem, o coelho é um animal que se prolifera muito rápido, dá muito filhotes, né? Cada ninhada, dependendo do tamanho do coelho, dá de 10 a 12 filhotes, e isso de 2 em 2 meses, né? Se tiver um macho e uma fêmea junto. Então, aconteceu que no século XIX não tinha um predador natural para o coelho, e aí o coelho foi tendo filhotes, ficou muita coisa e acabou dando muito prejuízo na agropecuária, né?
daquela área ali, porque como vocês sabem, o coelho é um animal que come de tudo, é um animal muito curioso, então ele acabou trazendo muito problemas econômicos, né, na agricultura da Austrália. Porém, aconteceu o controle do coelho, né? Aconteceu naquela época um surto de mixomatose, que é uma doença que é muito grave para os coelhos, tendo uma taxa de letalidade muito alta, o que levou não a extinção, mas diminuiu bastante a população de coelhos daquele local. Quanto à domesticação desses animais, a história dizem que o pioneiro na domesticação desses animais foram os romanos. Então, na Idade Média, né, as primeiras criações de coelhos, né, no caso aqui a cunicultura, foram em conventos, né, então sendo os monges os pioneiros, né, na introdução da cunicultura no mundo, em relação à sua domesticação. Na China também, por volta do século 18 e 19 mais ou menos, os coelhos eram sacrificados, pessoal. Eles matavam os animais, né? Eles pegavam cerca de 30 mil animais, uma quantidade muito grande de coelho, e eles faziam como isso uma forma de ritual, né? Não sei se é exatamente isso. Eles ofereciam esses animais aos deuses, e eles tinham 2 épocas do ano que eles faziam isso. Uma era na primavera, né? Eles sacrificavam esses animais e ofereciam aos deuses na primavera para pedir que aqueles deuses abençoassem a terra, para que aquela terra ali fosse fecundada, né? Para que desse bastante resultados para eles. E depois faziam isso no outono, né? Só que no outono eles faziam isso como uma espécie de agradecimento aos deuses, né? Também sacrificavam esse monte de animais, mas dessa vez agora como agradecimento aos deuses sobre tudo que eles conseguiram com aquela terra que, segundo a eles, né, foi fecundada pelos deuses. E eles ofereceram aqueles animais que foram sacrificados. O coelho também tem uma história marcante na Segunda Guerra Mundial, porque como vocês sabem, como eu já falei, o coelho é um animal que dá filhote muito rápido e em muita quantidade. Então, como naquela época a carne, né, não era tão fácil de achar como se é hoje, pensa numa guerra. Então o coelho era um animal que dava muito filhote, né? Eles conseguiam ter aquele animal ali mantendo carne para muito tempo, né? E sendo até uma carne muito saudável e tendo, né, uma quantidade muito grande de carne, por ser uma carne saudável e ter em muita quantidade. E para fechar, eu queria explicar para vocês que muita gente confunde o coelho com a lebre, né? São os animais realmente muito parecidos, mas o coelho possui bastante diferença em relação à lebre. Então eu trouxe 5 diferencinhas aqui para você, para se você ver algum dia você saber explicar aí para o seu amigo ou para alguém da sua família se aquele animal ali é um coelho ou uma lebre, e explicar ele o porquê disso. O coelho, né, ele tem uma gestação em torno de 30 dias, o que a lebre já tem 10 dias a mais, né? A gestação da lebre é em torno de 40 dias mais ou menos. O coelho, quando ele é filhote, ele é um animal que nasce sem pelo, né? Ele nasce parecendo um ratinho. Já a lebre já é um animal que já nasce com pelo, né? Desde que ela nasceu é um animal que já tá peludinho. O coelho, ele nasce de olho fechado, né? Então quando ele nasce de olho fechado, em torno de 10, 11 dias ele tá começando a abrir. Já a lebre é um animal que já nasce com os olhos abertos. A quarta diferença é que o coelho tem a carne branca, diferente da lebre, que ela já tem uma carne vermelha, né? É muito parecida com a carne bovina, não digo o gosto, mas se você olhar assim, né, sendo a carne vermelha, e o do coelho sendo muito parecida com a carne de frango. E a quinta e última diferença, para você bater o olho assim você vê que ali é o coelho e aquele é a lebre. Vou estar deixando uma foto aqui do coelho, onde os coelhos têm os membros anteriores curtos, né? Como vocês podem ver aqui, a perna dele é muito mais curtinha, né? A perna anterior que é a da frente, e aqui a lebre, que ela tem os membros anteriores longos. Vocês podem ver que ela tem a parte anterior muito mais longa do que o coelho que está ali. Se você ficou até aqui, né, muito obrigado pela sua atenção. Não esqueça de deixar seu like. Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí para dar aquela força, né? Não custa nada, que eu sempre vou estar trazendo coisas para somar para vocês, né? Quero sempre estar ajudando de alguma forma e podem contar comigo o que vocês quiserem. Meu Instagram tá aqui embaixo, se puder segue lá, se quiser bater um papo comigo, só me mandar uma mensagem também. Se ficou com alguma dúvida, pode falar comigo e deixa aí no comentário alguma espécie que você quer que eu fale mais pra frente, né? Depois que eu fechar todos os tópicos de coelho que eu tenho aqui. Vou trazer muitos assuntos legais em relação
Em relação ao dimorfismo sexual eu já trouxe, então não vou falar de novo. Mas eu quero trazer de todos os animais que eu puder pra vocês, até cachorro, gato, ganso, cavalo, boi. Quero trazer a história de cada um, o que é utilizado como alimentação hoje em dia, passar todos os protocolos que eu pesquisar e ver que é mais utilizado e testar para ver se realmente dá certo para trazer para vocês. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Estamos chegando aí à marca de 3.600 inscritos. Se Deus quiser, nós vamos chegar à marca dos 10.000 até o final desse ano. Nós vamos conseguir, que eu tenho certeza, a gente vai chegar lá. E queria saber de vocês também se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, né, esse tipo de vídeo, que eu acho que pode somar uma informação a mais para vocês. Então, se você gostou, deixa aí no comentário também, falou, pô, Marcos, curti, pode continuar fazendo esse tipo de vídeo que a gente vai assistir, que é muito importante a gente saber. Então, o vídeo foi esse, pessoal. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês estão tendo comigo. Pode ter certeza que é o mesmo carinho que eu tenho por vocês, beleza? Muito obrigado por tudo e até quarta-feira. Tchau, tchau.